Meu nome é Gustavo e serei a voz deste vídeo. Antes de começar a apresentação do caso de uso, queria explicar o porquê de eu estar gravando pelo celular. Bom, eu não tenho um computador muito bom e ele acaba fazendo muito barulho, o que afeta a qualidade do áudio. Por isso optei por gravar pelo celular, perdendo um pouco na qualidade da imagem, mas pelo menos dá para escutar. Esse primeiro slide é para mostrar um exemplo de como seria um caso de uso de fato, já que o caso de uso que fizemos acabou um pouco grande e nos impediu de colocar ele totalmente na apresentação sem perder sentido ou qualidade. Casos de uso é uma forma de ilustrar funcionalidades de um determinado software, app ou ferramenta. No nosso caso, o caso de uso faz referência ao app mobile que estamos fazendo para o Pet Shop Ictus. O retângulo que aqui vemos é o escopo do projeto. É como se fosse uma caixa que guarda as funcionalidades do app. Esses dois bonecos palitos que aqui são os atores, sendo o que está do lado esquerdo o ator primário, que é quem inicializa o uso do app e interage com ele, e do lado direito temos o ator secundário, que é quem reage às requisições do ator primário. Dentro do retângulo temos as interações do ator primário e secundário com o app, que é que recebe o nome de caso de uso, e os relacionamentos, que são as setinhas que ligam um caso de uso ao outro. Aqui nesse slide não vai ser explicado quem é quem dentro do projeto do app. É só para dar uma noção básica de como ele seria representado, já que ele foi quebrado em diversos componentes para uma melhor compreensão. Chegamos nos atores primários do app. Nesse caso aqui podemos notar que temos um ator geral e outros especializados. O ator geral é o usuário, ele é chamado assim pois todo ator especializado, que são os clientes, veterinários, esteticistas e atendentes, irá herdar todas as interações com os casos de uso dele e terá suas próprias interações. Ou seja, tudo que o ator usuário pode fazer no app é algo que os clientes, veterinários, esteticistas, atendentes podem fazer, mas nem tudo que o cliente faz o veterinário pode fazer e assim por diante. Aqui é só para apresentar quem é o autor secundário. Ele é o próprio Pet Shop, pois é ele quem vai enviar o que for necessário para os usuários completarem alguns casos de uso. No próximo slide, o ator primário que tiver ligação com os casos de uso representados ficarão no canto superior esquerdo, enquanto o ator secundário, quando tiver alguma ligação com algum caso de uso representado, ficará no canto superior direito. Falando agora sobre os casos de uso ao qual o ator usuário realiza alguma interação, temos os casos de uso fazer login, que é justamente isso, mas vale a pena ressaltar o relacionamento de inclusão que ele tem com um caso de uso escolher tipo de conta. O relacionamento de inclusão é quando temos um caso de uso básico, que no nosso caso é fazer login, e um caso de uso incluído, que é escolher tipo de conta, onde o caso de uso base depende do caso de uso incluído para ser completado. Ou seja, se o cliente quiser fazer login, ele é obrigado a escolher o tipo de conta. Isso teve que ser implementado, pois tanto os clientes quanto os funcionários fazem login pelo app, sendo que o cliente loga usando o CPF e os funcionários logam usando um ID tirado pelo próprio sistema, que é o Pet Shop. Além de fazer login, temos o caso de uso alterar informações, que faz referência à possibilidade dos usuários mudarem suas informações pessoais. E o que deixei por último, o caso de uso fazer cadastro, que é o único que tem ligação com o Pet Shop e só por isso o Pet Shop está representado aqui. Isso ocorre porque só os clientes realizam seu próprio cadastro e o cadastro inicial dos funcionários é feito pelo Pet Shop, sendo que as informações pessoais são editadas pelos funcionários posteriormente. Aqui é referente a apenas os casos de uso ao qual o cliente realiza interações quando falamos de ator primário. Também tendo também a interação do Pet Shop em algumas delas. Temos o caso de uso ver animais cadastrados, que também nos traz um novo relacionamento, o de extensão. O relacionamento de extensão é quando um caso de uso estendido pode ou não ser
pode ou não ser realizado quando executamos um caso de uso base. No nosso caso, quando o cliente vai ver seus animais cadastrados, que é o caso de uso base, ele tem a opção de cadastrar um novo animal, que é o caso de uso estendido. Temos também o caso de uso marcar serviço, que é um caso de uso generalizado, seguindo a mesma ideia do ator geral, ou seja, os casos de uso especializados vão herdar todas as características do caso de uso generalizado, e o cliente é obrigado a escolher um dos casos de uso especializados se quiser seguir com a interação. Como casos de uso especializados, nesse caso aqui, temos marcar consulta e marcar esteticista, sendo que o cliente é obrigado a escolher o funcionário, data e hora em que ele será atendido. Aqui temos um caso de uso que aparece para 3 dos atores primários especializados, mas não aparece para o atendente, e por isso não foi posto direto no ator geral usuário. Enfim, o caso de uso vê a agenda traz consigo a possibilidade de remarcar consulta e apenas para o veterinário esteticista ver informações do animal. Já que pode haver a possibilidade de eles terem que confirmar informações referentes a alergias, por exemplo. Agora temos o caso de uso que apenas o veterinário realiza interações. Aqui, apesar do veterinário não estar solicitando alguma coisa ao interagir com o caso de uso gerar receita, o Pet Shop aparece por fazer interações com ver históricos de receita, que é um caso estendido, sendo outro caso estendido o caso de uso encaminhar para exames ou cirurgia. Aqui não há muita coisa para falar, já que o esteticista tem um único caso de uso que ele exclusivamente realiza alguma participação, sendo que ver produtos em estoque tem interação com o Pet Shop pelo fato dele enviar informações. Esse caso faz referência à capacidade do esteticista consultar o estoque para ver se o produto que ele necessita para trabalhar está disponível. O atendente tem como seus casos de uso de exclusiva interação o ver produtos em estoque, com caso de uso estendido ver informações de pedido, que permite ele apenas ver as informações sem a possibilidade de editá-las, e ver histórico de venda, com caso de uso estendido gerar receita relatório de venda, que é a possibilidade de gerar relatórios simples referente às vendas de produtos na loja física do Pet Shop. Por fim, é importante lembrar que o Pet Shop tem interação com ambos os casos de uso. O diagrama de atividade é justamente um fluxo de trabalho e foi usado aqui para esboçar o fluxo de algum dos casos de uso visto antes. O diagrama de atividade é bem parecido com o fluxograma, onde uma elipse representa uma ação e o losango representa uma condição. O comprimento dessa condição nos leva para um fluxo e o não comprimento nos leva para outro fluxo. Aqui temos 4 retângulos que representam a participação de cada ator em um determinado fluxo. O primeiro retângulo é o do cliente. Nele temos esta bolinha preta que representa o início da participação do cliente no fluxo de eventos. O início da interação do cliente com o fluxo se dá quando o cliente faz login, sendo que o primeiro condicional aparece perguntando se ele digitou ou não as informações certas. Se a resposta for não, o cliente é redirecionado para fazer login novamente. Se for sim, ele pode realizar ações dentro do app. Para continuar o fluxo, a ação escolhida foi o processo de marcar consultas. Ao chegar aqui, temos a primeira participação do ator Pet Shop. Que é o segundo retângulo. Quando o cliente marca uma consulta, ele é obrigado a escolher o veterinário de uma lista, e quem envia essa lista é o Pet Shop. Depois da lista chegar, o cliente escolhe o veterinário e o último passo que ele realiza é confirmar a consulta. O Pet Shop então envia uma atualização de agenda para o veterinário, que confirma essa atualização, chegando ao final do fluxo dessa atividade, que é representada por essa bolinha
preta arredondada por uma camada branca. Caso ele não confirme, a notificação de atualização é enviada novamente. Agora falando sobre o veterinário, que está representado no terceiro retângulo, temos o seu início com fazer login também, que segue o mesmo que já foi explicado antes e por isso não vai ser explicado novamente. Em seguida, a atividade que foi escolhida para dar continuidade aqui foi o de remarcar uma consulta. Ao remarcar a consulta, o veterinário escolhe um novo dia e hora e envia uma solicitação para o cliente aceitar. Se o cliente aceitar, o fluxo de atividades acaba. Caso ele não aceite, ele envia um novo dia e horário. Para o veterinário que, por sua vez, tem a opção de aceitar ou não. Por fim, temos o atendente. Vamos pular a parte de fazer login e ir direto para a ação de ver histórico de vendas, que por sua vez tem o seu prosseguimento com gerar relatório. Que tem um condicional que é executado para ver se as informações digitadas pelo atendente está certa ou não. Caso esteja, o fluxo dessa atividade acaba. Caso não, o atendente é retornado para o formulário de gerar relatório para que ele digite as informações certas. Falando agora sobre um pouco sobre o Product Backlog, que foi atualizado recentemente em demanda de alterações no projeto. O Product Backlog é uma espécie de estoque de folhas contendo requisições que ainda não foram feitas. No nosso caso, temos algumas pequenas funcionalidades de nível médio e baixo para fazer. As atividades são referentes à capacidade dos usuários criarem contas, entrar, fazer login no aplicativo e, no caso do cliente, adicionar um novo pet. Por fim, vamos apresentar alterações feitas no Kanban. O Kanban é algo que muda constantemente, como essa é a finalização da segunda parte do trabalho. As tarefas já estão quase todas finalizadas, como podemos notar aqui no quadro de tarefas concluídas referente à segunda parte. Também foi preciso criar novos cartões em tarefa de prioridade baixa e tarefa de prioridade média para a terceira parte do trabalho que já começou, né, no caso. Agora, falando sobre o quadro que guarda os cartões mais importantes, temos aqui apenas a entrega e a gravação da apresentação dos artefatos, que logo vai para as tarefas concluídas da segunda parte. Dito isto, ainda temos os quadros de informações gerais, que contém informações como data e hora de reunião. Temos também o quadro com os artefatos da primeira parte do trabalho e as tarefas constantes que acontecem durante o nosso dia a dia, que acontece durante o nosso dia a dia durante todo o projeto. Ainda também nós temos o quadro de apresentações que vai conter as apresentações gravadas das partes dos trabalhos, e é só isso.